E se tudo der certo? E se você não for demitido? E se você encontrar o amor que merece e ele durar? E se o seu avião pousar em segurança? E se todo mundo aparecer na sua festa? E se a receita sair ótima? E se você não decepcionar eles? E se eles te amarem mesmo assim? E se você ainda tiver tanto tempo pela frente? E se você falar exatamente a quantidade certa? E se todo mundo se divertir muito porque você estava lá? E se você arriscar e der certo? E se o tempo continuar passando e for maravilhoso? E se você não se arrepender de ter contado para eles? E se você não se arrepender de nada disso? E se sua dor te tornar mais forte? E se o fim daquilo não for o fim de você? E se você superar todas as expectativas? E se as crianças ficarem bem? E se sua confiança não for traída? E se aquilo não foi perda de tempo no final das contas? E se você não ficar sozinho para sempre? E se você não for apenas suficiente, mas a quantidade perfeita? E se você fosse esperançoso com a mesma frequência que se preocupa? E se mudar a narrativa mudasse toda a sua perspectiva? E se tudo der certo?